Olá, minha voz de sucesso! E hoje nós vamos falar sobre estilo natural do falante, estilos de palestras e estilos de palestrante. Muito importante esse autoconhecimento do nosso estilo, porque a gente se sente mais à vontade, a gente conhece a nossa zona de conforto de se comunicar em público e aí a gente sabe também os desafios, as lacunas que a gente precisa desenvolver e todo esse nosso talento que a gente pode otimizar e se apropriar cada vez mais. No final dessa videoaula tem uma ferramenta para você observar o seu estilo natural de falante predominante. E ao saber os tipos de palestra, você vai ter muitas ideias também para expandir a sua abordagem e enriquecer ainda mais aquela de sua predileção. Geralmente você vai encontrar algum outro estilo em você além do predominante, mas esse autoconhecimento e essa apropriação de formas de palestrar e se expressar são muito importantes para a nossa jornada aqui no Voz e Oratória. Vamos lá? A gente começa aqui vendo qual o seu estilo predominante de falar em público. Vocês já ouviram falar no método DISC, que é um método de avaliação comportamental muito executado nas empresas para conhecer o perfil comportamental dos profissionais e das pessoas como dominante, o influenciador, vários estilos, mas o método DISC também ele subdivide, a partir dessa análise comportamental, no estilo natural do falante na fala em público, e é isso que nos interessa aqui. Essa pesquisa nos mostra a reflexão que a gente traz agora. Qual o seu estilo natural? Quero lembrar aqui daquelas principais características de orador que a gente trabalha, que também vão nos inspirar aqui. Lembra que a gente falou daquele que traz entusiasmo, que tem a ver com o estilo expressivo, aquele orador que é da autenticidade, da clareza, o orador que traz uma intimidade que é importante, já é de um estilo amigável. Então, a utilidade, quando são palestras que trazem dados técnicos, informações ou motivacional que vai trazer um benefício para as pessoas, simplicidade, muitas vezes o orador que é amigável, ele traz essa intimidade, essa simplicidade, não é tão formal com a plateia. O carisma é muito do orador expressivo ou daquele palestrante até artístico que a gente vai ver. Então é uma gama grande para a gente saber que essas características do orador que a gente traz aqui, clareza, inspiração, que é muito a inspiração é muito do motivacional, do case, aquele palestrante que traz um case de superação, ou do storytelling, que conta histórias. Isso tudo está inserido nesses estilos e a gente pode pegar um pouquinho de característica e ir mesclando para você ser um orador cada vez mais completo e até por conhecer a motivação e o carisma de cada um desses estilos, você conhecer também o estilo do seu público, da sua audiência e do seu interlocutor. Seguimos nessa jornada aqui de autoconhecimento do nosso estilo. Bom, temos o estilo natural do falante da fala em público, conforme eu anunciei, que é um dos cardápios de estilo que eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos mostrar estilo natural de falante, estilo de palestras e estilo de palestrantes. Então, baseado no método DISC, nós temos 4 estilos básicos de estilo natural de falante. O controlador, não no sentido negativo e pejorativo da palavra. Calma que a gente já vai explicar. O amigável, que a própria palavra já é autoexplicativa. O expressivo, que é o orador, aquele que muitas vezes já nasce com esse talento ou com essa vocação ou com essa tendência para falar em público. Mas em todos eles nós desenvolvemos essa expressividade, mesmo que seja um tímido, que seja analítico, que se encaixe no estilo analítico, que é um orador mais teórico
e menos expansivo que o expressivo. Vamos ver aqui no estilo controlador quais são as principais características desse orador. São diretos nos comandos e assertivos, aquela clareza que muitas vezes não traz delicadeza, às vezes são ações mais urgentes, são comandos, coordenações, gerências, e esse tipo de orador, ele consegue colocar limites, fazer comandos importantes e às vezes com pressa, com ações, com resultados necessários. Os resultados e ação concreta fazem parte das principais características desse orador, que tem foco nesse resultado. Muitas vezes ele pode até atropelar aquele estilo influente, a persuasão de outros tipos de orador, mas ele é muito importante também para as empresas para comandar, delegar e coordenar essas ações concretas e de resultados. Tem uma comunicação incisiva muitas vezes, o ritmo deles é a tônica, que a gente também trabalha num dos módulos, esse da tônica é incisiva, é na estaca, para fazer esse comando, rápida, muitas vezes ele precisa dessa rapidez para determinar uma tarefa que precisa ser feita, e enérgica. Tá? E a gente, quando correlacionar com os tipos de falantes, aqui nós vamos ver pelo menos 2 exemplos de cada um desses oradores que vão ajudar mais ainda você a se identificar. Por exemplo, aqui no controlador, a gente traz 2 exemplos de pessoas conhecidas como Steve Jobs e Rodrigo Maia. O Steve Jobs, no seu trato profissional principalmente, ele sempre teve uma característica de ser direto, energético e com foco nos resultados. A gente sabe de todo o seu comando na gestão da Apple. E ele não era tão popular, a gente sabe que ele teve grandes desafios de relacionamento, mas o resultado de toda essa obra e esse império dele é inquestionável. Como palestrante em si, eu particularmente considero o Jobs, ele bem persuasivo, storytelling, ele traz histórias, eu acho ele bem completo, acho que ele tem um pouco de cada. Acho que ele tem uma expressividade também, ele tem uma estética, mas no seu trato de comando, como gestor e em muitas apresentações dele profissionais, ele tem essa característica, ser direto, energético e assertivo, e nem sempre completamente assertivo. O Rodrigo Maia tem considerado com essas características como exemplo por ser direto nos seus comandos e assertivo. Trazendo aqui mais um estilo natural de falante, a gente tem o amigável. O estilo amigável é aquele comunicativo, caloroso, empático, tem foco nas pessoas, nos relacionamentos. São pessoas que não necessariamente são palestrantes, não necessariamente se sentem tão bem naquela fala em público para uma multidão de pessoas, para 100, 200, aquele auditório imenso. Elas têm essa facilidade no trato pessoal e mais íntimo. São articuladores, são até lobistas, são pessoas que sabem negociar, são pessoas que têm essa flexibilidade, esse afeto, mas como comunicadores de público, também eles conseguem uma conexão mais profunda com essa plateia. O estilo amigável, ele tem muita popularidade com seus núcleos sociais ou familiares, é uma pessoa muito querida na família, com seus amigos, em uma plateia mais pequena, uma plateia menor e mais íntima. Eles se sentem muito bem, são muito populares e têm uma fala mais informal, não são científicos, não tem aquele estilo de palestra mais científica, informativa ou filosófica. São bem mais informais, bem mais espontâneos e tem uma conexão pessoal realmente com a plateia, são descontraídos. Às vezes chega para falar e diz, olha, eu preparei toda uma palestra aqui, mas deixa para lá, quero falar aqui com você. Ele traz esse amigável, inclusive para o público muitas vezes. Só que quando chega no tema central, nas pesquisas, na parte de conteúdo mais acadêmica, não é o forte dele. Claro que pode desenvolver, mas ele tem essa
inteligência social e essa sintonia forte no trato mais íntimo com as pessoas. E vamos então agora aos nossos exemplos de amigável. Duas grandes comunicadoras, que por sinal são comunicadoras para grandes públicos, mas tanto a Oprah Winfrey como Hebe Camargo têm essas características que a gente identifica muito bem. Calorosas, receptivas, são pessoas abertas, elas não julgam ninguém, elas amam as pessoas, recebem todo mundo com todo amor e toda simpatia, se conectam facilmente com essas pessoas, com suas audiências, e elas têm muita empatia, são pessoas de muita sensibilidade e muita empatia nessas conexões. Se identificou com um desses, estamos na metade, e mesmo que você não ache que seja o seu predominante, pode ser que você tenha alguma das características. É muito difícil que a gente tenha uma só. Vamos ao terceiro estilo natural de falante, que é o expressivo. É aquele orador que traz entusiasmo, carisma, ele é entusiasmado, energético, são sociáveis, são pessoas que muitas vezes socialmente têm esse carisma, essa energia, esse brilho, essa luz, mas às vezes nas relações familiares, com amigos íntimos, nem são tão fáceis, mas precisam, gostam desse aplauso, dessa exibição no melhor sentido dessa palavra. São estrelas mesmo. E são pessoas que vão trabalhar, elas têm essa facilidade com a persuasão. Geralmente são contadores de histórias, elas envolvem contando histórias com storytelling ou até cases pessoais ou histórias de outras pessoas, de seus amigos, de clientes, de pessoas que conhecem ou de si próprio como um case, e trazem exemplos. Eles têm esse refinamento, essa capacidade de trazer metáforas, exemplos para simplificar e trazer analogia na sua comunicação. São muito didáticos, envolventes, são animados, têm realmente energia, e o seu foco é essa expressão emocional. Não é o relacionamento íntimo emocional, mas é a expressão emocional. E quais oradores que tem, assim, que a gente conhece? A gente está trazendo 2 exemplos de cada, e a gente tem aqui como expressivos o Tony Robbins, esse palestrante, coach, motivacional americano. Tem até série na Netflix com ele que aparece bem o estilo dele, de contar histórias, de motivar, já chega vibrando, ele fica horas, um dia inteiro palestrando, entra num transe, num êxtase com a plateia, que ele fica assim, ele chega ao final da manhã, vai até o final da noite. Dizem que às vezes ele não vai nem ao banheiro, porque ele tem realmente esse flow, esse transe, essa loucura mesmo de conexão com a plateia, de tão expressivo. Ele é muito energético. Antes das suas palestras ele se prepara, toma banho num fosso de água fria para trabalhar essa energia do corpo. Ele chega com altas músicas e Então é um grande exemplo de expressivo, com a palestra energética e motivacional também. Silvio Santos é um bom exemplo de expressivo. Ele que tem essa energia, esse carisma com o público. Ele é bem completo, apesar dele ser muito completo, ele é amigável também, porque ele traz essa intimidade, ele é informal, ele é espontâneo, ele não é muito rebuscado. O Silvio Santos ele é considerado bem completo nesses aspectos. E o Robbins, inclusive, ele usando essas histórias e exemplos para motivar a sua plateia, envolver e inspirar para ações positivas, ele tem essa expressividade no seu auge aqui como um bom exemplo. E a gente aqui vai então por terceiro estilo natural do falante, que é o analítico. O analítico, ele é mais teórico, ele não tem a necessidade do aplauso, pelo contrário, ele nem gosta de muita plateia. Então, as suas características, que ele tem uma precisão e detalhes
né? Em tudo que ele vai desenvolver, expressar, ele é mais formal, ele é preciso, ele pode ser às vezes metódico, porque ele segue método, ele se baseia em resultado. É importante a gente se conhecer e ver o nosso estilo, porque até para saber do outro. Se você precisa apresentar um projeto, trazer uma persuasão, uma influência ou uma negociação, por exemplo, com o teu interlocutor, com o teu falante, com o teu parceiro, que é analítico, não adianta você tocar só o lado emocional dele, com carinho, se ele fosse amigável, com grande elogio, se ele for expressivo. Isso não vai ser suficiente para você conseguir ter essa troca e essa influência com essa pessoa. Essa pessoa gosta que você traga de cara resultados, gráficos, tabelas, fatos específicos e concretos, autores. Então, para esse público ou esse seu interlocutor ou cliente, se você sabe que é analítico, é importante ter essa abordagem aqui. O analítico, ele quer mesmo, muitas vezes, o fato concreto. Você está vendendo um projeto, mas qual é outro cliente que você fez? Onde que isso deu certo? Ele quer os dados, informações. Muitas vezes, por exemplo, se você trabalha com venda de algum produto ou serviço, aquele analítico é daquele chato que demora, que pergunta, porque ele quer se abastecer de todas as informações, mas ele geralmente é aquele que quando entra no jogo de perguntar, ele está interessado e ele que faz a compra. É aquele que de cara diz, ok, que maravilha, Muitas vezes ele não vai seguir o que você está propondo ou não vai fechar aquela sua venda. O analítico, ele tem esse tempo, mas quando ele realmente se convence ou acredita naquilo, ele vem. E ele tem cautela. Por isso que ele busca essas informações técnicas. O foco dele é a lógica e o raciocínio. Se a gente se inspirasse lá na retórica do Aristóteles, ele é o pilar do logos, onde é o conteúdo e a informação que vai abastecê-lo, muito menos do que a emoção. A gente vai trazer aqui exemplo de um orador analítico, que é o Bill Gates. Eu considero um excelente exemplo. Ele ficou na história da humanidade, um milionário super bem sucedido, a gente sabe, da tecnologia da informação. Ele já é um ícone e ele não é um cara expressivo, expansivo, não tem simpatia, carisma a princípio. A gente pega uma imagem dele, ele está mais sério, ele pode ser até considerado um quieto, que é diferente do tímido. Não vou dizer que ele não seja tímido, mas pelo menos quieto a gente sabe que ele é. Ele é mais introvertido, mas não deixou de ter um sucesso, tanto pessoal, profissional, como econômico, e é um iluminado também, é uma pessoa brilhante. Isso é para a gente saber que a timidez ou a quietude não é um defeito. Você aí que é um quieto, que é um tímido, que é mais teórico, analítico, saiba que existe um livro e uma palestra no TED Talks da Susan Cain, que fala no poder dos quietos. Se a gente analisar por uma outra ótica, o expressivo, que é tão valorizado e é o que a gente busca aqui desenvolver como orador para se conectar com a nossa plateia, o expressivo, por algum lado, ele é até mais carente que o quieto, porque ele quer o aplauso, ele precisa da aprovação, do calor das pessoas, ele trabalha na relação o tempo inteiro. Às vezes sozinho ele não se motiva para focar, para fazer um estudo, para se aprofundar tanto nas coisas. Mas o analítico, o quieto, ele é um estudioso, ele se motiva sozinho, porque ele não precisa e não quer também, muitas vezes, o testemunho ou o aplauso do relacionamento. Essas pessoas se iluminam muito. A gente tem um exemplo aqui do Bill Gates. O Leandro Carnal, ele é citado como analítico. Ele é citado como analítico, o Carnal, porém, eu não considero ele analítico puro. Ele tem palestra filosófica, ele tem um certo carisma com histórias, com cases, ele traz uma fala assim envolvente. Eu acho ele tem características de expressivo também, mas ele não deixa de ser analítico, porque ele é um grande teórico realmente de Shakespeare, por exemplo. Ele conhece a Bíblia profundamente, todos os temas que ele traz pra gente com muita propriedade.
O analítico puro, ele vai ser mais quieto e a gente deixa que para você, se considera um tímido ou quieto, que você é brilhante. Você se ilumina, você se aprofunda, é você que faz esses estudos e essas pesquisas tão importantes que transformam a humanidade. Só que você, quieto, ou analítico, ou tímido, não são exatamente a mesma coisa, em algum momento vocês são compelidos a abrir a sua bagagem de conhecimento e estudo e compartilhar com a gente. Talvez seja por isso que você esteja aqui. Porque você quer alimentar, desenvolver ou aprimorar o seu lado expressivo. Assim como o falante expressivo, se ele ficar só na animação, no entretenimento, ele não vai trazer autoria para aquilo. Ele não vai trazer o lado científico para dar credibilidade. Por isso que não existe um estilo perfeito. Claro que o expressivo de cara vai encantar com o seu tom de voz, com o seu corpo, com o seu carisma, com o seu brilho. Mas se ele não tiver profundidade ou verdade, o que fica é o conteúdo, é a ideia que transforma a vida das pessoas. Vamos desenvolvendo os nossos estilos. Então, aqui no final dessa aula, tem esse questionário aqui baseado no método DISC, que é desse sistema de avaliação comportamental, que criou essa subdivisão do estilo natural do falante, para você conhecer o seu predominante e talvez um segundo. Eu, por exemplo, eu me considero expressiva, apesar de ter sido super tímida, de não ter ter conseguido ficar no jardim de infância. Eu não conseguia nem socializar, eu não aguentei ficar quando pequena. Aí papai, que eu sempre cito meu pai, Pedro Paulo Gonçalves, esse grande orador, leiloeiro, político, ruralista, ele desenvolveu em mim, quando pequena, desde os 3 aninhos, a expressividade. Se eu não tinha essa capacidade de me conectar na intimidade, ele desenvolveu em mim o lado da exibição, no melhor sentido da palavra. Fazia eu declamar Camões para as visitas com 3 aninhos de idade. E aí eu fui fazendo teatro na escola, coral, era mestre de cerimônias, mesmo naquela timidez, na intimidade, que até hoje eu tenho essa característica, embora muitos acham que não pareça. A expressividade eu fui desenvolvendo com essa persona do orador, ou da declamadora, ou da mestre de cerimônias. Isso me ajudou muito. Então, se hoje o meu perfil de cara aparece para vocês como expressiva, eu também considero que eu tenho características amigáveis em alguns aspectos. Às vezes eu tenho um gênio um pouco mais além do assertivo, às vezes eu sou mais enérgica, que também é um pouco do controlador, quando eu quero comandar certas ações. E também me considero que eu tenho características do analítico, porque eu estudo, eu trago base científica, eu fui estudar fonoaudiologia a fundo, toda a anatomia, toda a fisiologia, física acústica da voz, acompanhando exames de videolaringoestroboscopia pela minha curiosidade por 7 anos, para observar todo o funcionamento interno do aparelho fonador e das pregas vocais. Eu tenho todo um estudo, um método, então eu considero que eu tenho um analítico também. Mas eu preciso de vocês. Para mim, o que eu mais sou expressivo. Eu preciso da troca, eu não pude ficar só no consultório, só no ambiente sozinha. Eu tenho essa motivação com a troca. A minha cara como falante e como pessoa é o compartilhar, é o expressivo. Essa troca é que me dá energia. Muitas vezes eu trago essa energia e muitas vezes quando eu não estou com essa energia, eu me ilumino para trazer isso. E mesmo que no início eu não esteja tanto, só em olhar para minha plateia, em trocar, aquilo que eu compartilho volta muito mais rico para mim. E eu quero que vocês também, se não desenvolveram ou se buscam desenvolver também um estilo expressivo, que saiba que essa troca é muito motivacional e muito rica e agregadora para o ser humano. Tudo que a gente traz e compartilha volta muito maior. E isso é uma das grandes chaves da felicidade do ser humano. Essa expressividade que traz a troca, que traz a consciência compartilhada, é o caminho de felicidade. É a colaboração, que é uma das grandes características do ser humano.
que vive uma vida realizada e de sucesso com o seu propósito aqui. Vamos pesquisar o nosso estilo, desenvolver um pouquinho de cada, mesmo mantendo a nossa autenticidade do nosso estilo predominante e natural do falante. Até a próxima aula e faz o questionário aqui do seu estilo.